Boa noite. Primeiro agradecer aí o pessoal da Semana da Psicologia, na figura da Cris e do Regis, que me convidaram para falar. E quem me trouxe aqui para além da psicologia e dos meus estudos e tal, com certeza total e absoluta, foi o Saci, né? Sabe que os olhinhos do Regis brilharam quando ele me conheceu, foi quando eu falei de Saci. Até então eu era mais um psicólogo social entre tantos milhares de outros que passam na vida dele. Então, lembrar sempre do despernado aí, o responsável por esse momento que aqui estamos. E eu queria falar um pouco mais depois do Saci, mas eu queria... Já é coisa de Saci, na verdade, porque isso aconteceu ontem. Olha que inversão de valor que aconteceu ontem. E aí hoje eu falei, vou começar falando disso aí lá com o pessoal lá. Acho que aqui tem vários não psicólogos, alguns não psicólogos, talvez nem os psicólogos estão sabendo, então talvez alguns estudantes de psicologia não estejam sabendo, e os não psicólogos menos ainda. Nós estamos nessa semana em período eleitoral no nosso conselho regional e federal, o sistema conselhos, né, que inclui o federal e os diversos regionais, e nós estamos numa semana de eleição. Eu estou junto com o meu grupo, né, eu faço parte de um dos grupos que está se candidatando, que é o grupo Cuidar da Profissão, e a gente está em semana de eleição, que pela primeira vez está tendo voto por internet. Esses foram apurados muito rapidinho, e a gente está há 2 dias apurando os que vêm por correspondência, porque as pessoas podem mandar a carta para junta tudo e conta. Muito bem. São Paulo tem metade dos psicólogos do Brasil. Então, é natural que no estado de São Paulo a quantidade de correspondência seja maior e o tempo para você contar esses negócios seja mais moroso e tal. Muito bem, tem as duas principais chapas, que é a Cuidar da Profissão e uma outra que chama Fortalecer a Profissão, que é a opositora, de direita. E se eles estivessem aqui, eles iam estar sentados daquele lado ali, do lado direito do palco. E nesse negócio de trocar farpa, trocar insulto e não sei o que lá, ontem eles resolveram começar a colocar por internet, para todo mundo acompanhando e tal, que o povo de São Paulo, veja só, o povo da cidade, da capital, que o povo de São Paulo é muito devagar, que o povo de São Paulo não sabe fazer as coisas, porque está demorando muito isso, está tudo muito mal feito, o povo faz tudo errado, o povo é caipira. Aí, eu não fiquei sabendo quem? Hã? Faltou falar que são cubanos. Exatamente. Não, mas é engraçado que inverteu, né? Você vê que é coisa de Saci, porque inverteu, porque em geral é São Paulo que é as cosmópolis, né? Quem sai tirando os outros porque os outros são caipira, caboclo, seja lá o que seja, é o paulistano. Eles inverteram, fizeram um invertido e começaram a falar que o paulistano é caipira. E aí, assim, eu fiquei sabendo só porque uma colega comentou comigo, comentou com todo mundo, achando ruim, reclamando e tal. Mas parece que entre eles, lá no circuito lá deles de rede virtual e tal, que eu não vi, saiu as pessoas comentando. E começaram, inclusive, a fazer comentário com o jeito de fala do caipira, tirando o paulistano, falando que o professor, o que está acontecendo em São Paulo, lá falando, porque caipira é assim mesmo, não sei o que lá, começou a fazer essas brincadeiras e tirando o povo de São Paulo porque não sabe fazer as coisas e que são caipira. Falei, bom, estou indo lá amanhã falar de coisa de caipira, eu vou falar disso, né, bicho? Porque... Falar de coisa de caipira, fosse caipira. Fosse caipira? Os legítimos. Os legítimos. Os próprios. Os próprios. Então, mas na verdade, quer dizer, era para falar disso, era um pouco só para começar a prosa, primeiro falar dessa invertida, quer dizer, que você vê que o preconceito, eu falei, o preconceito em geral é uma conservação, né, de alguma coisa que já foi e você mantém ela e tal. Eles inventaram um preconceito, foi um pós-conceito, eles inventaram um preconceito contra os paulistanos, que não existia, ou que a princípio não existe, quer dizer, que é o contrário, né? Que nós é que temos preconceito com quem não é da cosmópole, alguma coisa assim. Mas se manteve o núcleo, que é diminuir, no caso, a cultura caipira, né? Mas diminuir ela diante de um padrão
normativo, tal, de conduta, que seria o padrão que devia ser seguido, um pouco já na linha do que o André falou, dessa universalidade aí, né, que a ideia é que todo mundo fique daqui de um jeito só, com uma razão universal, e que todas as outras formas são menores e tal. Então, como eu estou aqui como psicólogo, além de sociólogo, isso eu já conhecido. Eu tenho humildemente uma proposta para fazer daqui pro fim, eu ainda vou falar. Mas mas assim, então, um pouco pensando na dimensão subjetiva, na questão da identidade, da formação identitária, talvez fazer um pouco uma análise rápida aqui do que significa, de onde que está, como que na nossa formação identitária, como na nossa formação enquanto a gente se representa, da nossa subjetividade, quem nós somos, como que se realiza um pouco essa tensão do que é isso que a gente considera, a gente, que eu digo de uma maneira genérica, né, uma cultura hegemônica, uma cultura dominante, considera pior e considera um pouco melhor. E aí eu queria entrar na história do Saci, porque você tem uma história aí forte com a questão da relação com o sobrenatural. Porque da mesma forma que o caipira foi, e aí o índio, o negro, o afro-indígena, caboclo, brasileiro, mestiço, tudo que você pode imaginar vem sendo sempre há 500 anos, desde que a gente começou a história da modernidade aqui com a invasão dos portugueses, vem sendo de alguma maneira colocado numa linha hierárquica, onde essas manifestações da chamada diversidade sempre estão aquém ou para trás de uma que seria a dominante. Eu estudei um pouco isso no meu mestrado, que eu fiz aqui em São Luís do Paraitinga, e eu acho que a primeira coisa para chamar a atenção nesse aspecto, que é uma coisa bastante... que também é o tema que eu tenho trabalhado mais no meu doutorado, que é uma coisa muito fundamental da nossa cultura, que é a ideia da mestiçagem. Um pouco como o André falou, mas o André apresentou a versão clássica da nossa mestiçagem, né? Quer dizer, a mestiçagem que ela nasce como uma capacidade piorada da condição humana, né? O que alguns autores, como o Regis falou, eu faço uma análise de autores da Latinoamérica, da América hispanohablante, como vários autores desse conjunto de países vêm fazendo, eles vão propondo uma ideia de uma mestiçagem crítica, que não é a ideia de uma mestiçagem enquanto uma raça piorada, que é o que predominou aqui no Brasil, mas é a ideia da mestiçagem, talvez um pouco no bojo disso que o André trouxe, como é um novo momento de entender a cultura, a mestiçagem como um enriquecimento da capacidade humana. Isso nasce lá atrás com um cara chamado Vasconcelos, no México, que ele vai criar um termo que é muito conhecido, que é a raça cósmica, que aqui na América Latina você juntaria as diversas formas culturais, indígena, africana, europeia, paranaense, japonesa, hindu, tudo isso, e você formaria aí, você chegaria numa raça cósmica que é o justo contraponto ao que seria a raça ao universalismo único, seria o universalismo múltiplo. Do ponto de vista dessa mestiçagem crítica, como é que fica a nossa relação com o Saci, ou com o sobrenatural? E aí que eu quero começar a falar um pouco da nossa dimensão subjetiva com relação a isso. A Renata perguntou pra mim, ela tá fazendo uns trabalhos aí você falou que ia me perguntar, eu vou falar primeiro dela que ela vai ficar com mais vergonha. Ela tá me comentando o trabalho que ela tá fazendo e que mandaram ela estudar os jesuítas no trabalho dela. E que ela foi estudar os jesuítas, e depois que ela estudou os jesuítas, a pessoa leu e falou: não, você não tinha que ter estudado os jesuítas e tal. Aí eu falei pra ela: os jesuítas são dos primeiros socialistas que tem no Brasil. Você sabia? Ela falou pra mim: jesuíta, socialista? Eu falei: são dos caras que trouxeram o socialismo pro germe. O germe do socialismo tá nos jesuítas também, aqui em 1500. Aí ela falou: quero saber mais. Então eu falei: não, só fala agora, só quando estiver em público. Tá bom.
quando os jesuítas chegaram aqui, ao contrário do que se vende, isso tudo é muito com base nesses autores que eu tenho lido dos outros países da América Latina. Uma das coisas que se fala muito dentro desse estudo da mensagem crítica é que os jesuítas, quando chegaram aqui, ao contrário do que se pensa, além de uma forte carga de colonização e de trazer esse padrão unitário, esse padrão da colônia, esse padrão do espírito capital colonial mercantilista para a população, eles tinham no bojo do seu projeto uma outra coisa junto, dialético, grudado com isso. E o que era esse negócio? Era a ideia que aqui você conseguia, que aqui o espaço da América era o espaço de você inaugurar uma nova forma de civilização. E que se contrapunha efetivamente com a forma de conquista e dominação tanto da coroa como da espada, como imposição. Daí nascem, entre outras coisas, as missões jesuíticas, que você conheceu lá em Posadas, que tem muito, que tem aqui no Sul, que daí se vem até a ideia do primeiro socialismo, o primeiro comunismo que se teve foi a partir dessas missões, que você tem a ideia do encontro entre a cultura dita ocidental, europeia e a cultura indígena, não somente como uma cultura de dominação, mas como uma cultura de diálogo. Vinham os jesuítas para cá, e uma das coisas que você tem documentado, tal, você tem muito estudo dos próprios teólogos pensando sobre isso, como, por exemplo, quando chegavam aqui e iam conversar. Aliás, o Saci tem nascimento nesse contato, tanto que ele é o Yaci Aterê, que nasce nas missões em contato no Paraguai. Ao chegar em contato e, por exemplo, os Guarani estarem falando de um ser que anda na mata e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, os jesuítas, ao invés de simplesmente falarem para esse cara que aquilo ali era uma coisa que não existia, que ele tinha que acreditar em Jesus Cristo, eles iam nas escrituras, entre muitas delas nas escrituras pagãs, que é a cultura popular, que a gente chama de cultura popular aqui lá da Europa, buscar onde que nos mitos daquelas culturas europeias você encontrava afinidades eletivas possíveis de serem feitas com os mitos dos índios que estavam aqui. Então, por exemplo, uma delas muito famosa é a história da sereia, da princesa sereia e da Yara, que veio da origem, entre outras coisas, a Iemanjá da Umbanda. O Saci vai um pouco nessa mesma forma de diálogo intercultural. Desse projeto, que não foi só o projeto dos jesuítas, mas diversos outros projetos que aconteceram aqui e que estavam diretamente ligados com o projeto de dominação, eles aconteceram juntos, apesar do projeto de dominação ser muito mais hegemônico, muito mais forte, esse sempre teve de alguma maneira grudadinho ali, nasce a nossa capacidade de conseguir entender o que é o mundo sobrenatural de uma maneira diferente do que só a católica, a igreja, como é que é aquele negócio? Igreja católica, como é? Igreja católica, apostólica, romana. Apesar da igreja católica, apostólica, romana e todo o projeto mercantil, colonial, capitalista, tentarem de toda maneira esmagar isso, o que você tem subrepticiamente a isso, e não por acaso o Saci é um símbolo desse, porque além dele existir claramente, os caras só vieram aqui, viram que tinha Saci, em vez de falar que ele não existe, os jesuítas e outros tentaram criar uma forma de realmente fazer com que o Saci fosse não só existente, como falável, né? Criar um discurso sobre isso. Me perdi. Falei Saci mais de 3 vezes na mesma frase, dá isso. Onde que eu tava, gente? No Saci. Não, sabe, aí é foda, bicho. Não, da mensagem crítica, né? Quer dizer, Não, onde que eu tava, gente? Fala pra mim. Os jesuítas criaram outro discurso sobre que eles que era uma forma de falar exatamente sobrenatural, lembrei. Então, o que acontece? Daí o que você vai tendo uma forma, o que eu no meu mestrado vou chamar de dupla consciência, e agora eu já estou mudando um pouco, mas de alguma maneira é isso que acontece, aí eu quero entrar bem no campo da subjetividade. Existe uma tensão na nossa forma de nos entendermos, que é uma tensão que eu chamo de dupla consciência, que é essa consciência, digamos, sobre tudo isso, uma consciência que é mercantil, capitalista, mercadológica,
católica, apostólica, romana, que ela é hegemônica, e por baixo dela, desde o começo, desde que chegaram aqui os primeiros, porque tinha uma outra forma de se relacionar com os que aqui estavam, com os que aqui vieram, você tem essa, que é o diálogo intercultural, que vem sendo sempre invisibilizado, mas que está de alguma maneira presente, que é isso que, entre os muitos nomes, eu tenho chamado, que a gente pode chamar de uma consciência sacialista, que é uma consciência crítica ao projeto mercantil, colonial, que não nasce, como muitos querem crer, só pós-revolução industrial, mas que está aqui germinado, talvez não produzido de uma maneira no discurso coeso, total e tal, mas que está germinado na sua matriz crítica já desde 1500, nessas formas de diálogo intercultural, e que o sobrenatural tem um papel fundamental nisso. Porque é pelo sobrenatural, e aí nós estamos falando diretamente do Saci e de outros seres sobrenaturais, Saci e seus amigos. Esse negócio de Saci é um barato, porque só o termo já é uma brincadeira do Saci, porque não é só Saci. Né? A só Saci é o Saci e os outros, né? Então não é só Saci. Aí é uma dialética sacialética, né? Então, assim, desde o começo, na verdade, você tem isso que eu humildemente estou cunhando o nome de sacialismo, que é a capacidade, a possibilidade de você apresentar, a partir da existência do sobrenatural, de maneira muito forte, muito presente, uma possibilidade crítica àquilo que está colocado como exploração, como capacidade, como força de produção, de colonial, de produzir, exploração da força de trabalho, do imaginário, das diversas formas de reprodução da vida das populações que aqui estavam. Como tudo esse movimento, e nós que é da psicologia social trabalhamos muito pensando nisso, isso que está fora, também, fora entre aspas, também está, entre aspas, dentro. Então, e quando a gente fala de vivências do campo do sobrenatural, nós estamos falando também de maneira muito presente do campo do que a gente chama de subjetividade, quer dizer, porque nem sempre, digamos assim, que o invisível é mais fácil de ser visto pelo... Se você fala que viu, os caras... já explica, porque é você que viu, afinal de contas você pode estar com alguma coisa na cabeça, você está bêbado, você está não sei o que, você tomou um negócio, você tem essas coisas mesmo. Agora, se um monte de gente viu, aí os caras começam a ficar com a pulga atrás da orelha. Pô, como assim? Tava você, o Região, o Renato, todo mundo viu? Ué. Dependendo do grupo, o povo desconfia, né? Eu, o Região, o André pra lá. Então, tem um autor muito famoso, que é um cubano chamado Lezama Lima, e que ele tem uma definição sobre realidade. Ele junto com Alejo Carpentier, foi quem fundou o tal do realismo maravilhoso, que é uma linha da literatura que vai trabalhar justamente com essa presença do sobrenatural, do invisível, do que ele vai chamar de maravilhoso, do insólito, daquilo que foge do linear, daquilo que foge do único, dentro da realidade latino-americana. Esse cara ele vai ter uma definição de realidade que é interessante. Ele vai falar assim, olha, a realidade é muita coisa. Ela pode ser mais pobre, dependendo de quem vê. A verdade maravilhosa é uma verdade enriquecida, ela é mais verdadeira do que só a verdade que você não precisa estar enquanto indivíduo implicado nela. Esse negócio ele causa uma inversão na ideia de que a sua subjetividade ou a sua individualidade borra o real. Quer dizer, se eu olho para essa cadeira e falo que essa cadeira está com o Saci sentado nela, me olhando aqui enquanto estou fazendo a minha fala aqui, todo mundo vai falar, não, isso é a individualidade dele, ali só tem a cadeira. O que o Lezama Lima vai falar, baseado nessa capacidade que a gente tem de trazer para o nosso real, isso, que é esse conteúdo sobrenatural, mitológico, que vem lá de trás, e que é invisibilizado justamente por essa consciência que quer que as coisas sejam, que aquilo ali só esteja uma cadeira, e a gente consiga entrar num consenso unitário sobre isso,
esse cara vai falar, quem está vendo e está falando que está vendo um saci ali, está vendo mais real do que quem não está vendo. O real é mais real quando tem saci, é mais verdadeiro. A ciência que tanto busca a realidade vai chegar mais perto da realidade quando admitir a existência do saci do que enquanto ela bestamente ficar ignorando isso. É óbvio. Não sei se vocês já repararam, mas a existência do saci é uma coisa absolutamente óbvia. Daí, e um pouco mais. E aí é o já que eu gente na parte dessa história do socialismo, que é essa consciência crítica, essa mensagem crítica. Que mais do que real, e aí não é à toa que o Lezama Lima é um companheiro cubano, mais do que real é uma realidade que nos aponta para um destino, para uma destinação nossa enquanto grupo, que é uma destinação revolucionária. Revolucionária em que sentido? Não só revolucionária no sentido de você inverter o modo de produção capitalista. Isso também, mas maravilhosamente falando, é você passar a compreender a realidade, porque isso só pode ser visto num mundo não capitalista, num mundo onde o movimento do capital foi superado. No movimento do capital, só tem saci para quem prestar muita atenção. Para esses bestas que fica assim, a obviedade deixa de ser óbvia no mundo do capital. Por Lezama Lima, ele vai falar, se a gente conseguir fazer com que o mundo, trazer para a obviedade do mundo o realismo maravilhoso, o maravilhoso do mundo vir partir, isso só é possível na sociedade emancipada. Portanto, o socialismo, o sobrenatural, a capacidade de enxergar essa realidade enriquecida pelo homem, pela sua subjetividade, essa inversão na dupla consciência, que tira a capa de dominação e coloca aquilo que é dominado por cima, é uma sociedade livre e emancipada. Daí que, humildemente, eu venho pensando junto com alguns colegas, e aí com certeza após esse encontro vamos nos somar agora com mais força aos observadores de Taubaté, em pensar na questão do socialismo, que é a proposta civilizacional do Saci, que aí vem não só como essa identidade nacional, como os colegas falaram antes, que é uma identidade nacional que busca homogeneizar, mas que também não é uma identidade pluricultural ou multicultural que, como o André colocou, bota tudo no mesmo peso, mas é uma multiplicidade cultural que dá valor para aquilo que tem no seu horizonte o enriquecimento do real, como coloca o Lezama, e de um ponto de vista mais teórico, político, do ponto de vista da luta social, que pretende fazer uma inversão e superar o modo de produção do capital. Acho que como socialista, tá bom. Foi isso. Obrigado, gente.